O Enem vem se tornando uma prova extremamente tradicional e eu não falo em relação ao formato das questões, não. Eu estou falando em relação à forma como a prova é construída, a proporção de temas que são cobrados ali naquela prova. Quando o novo Enem de fato foi desenvolvido ali depois de 2009, a gente tinha uma prova muito polarizada em alguns conteúdos, tanto que física era muito previsível você falar o que é que vai cair naquela prova. A gente esperava sempre uma questão de hidrostática, uma questão que envolvia energia, uma questão que envolvia circuitos elétricos e outra de ondulatória. Então, a prova ela brincava em torno disso, entendeu? Mesma coisa com a parte de biologia, né? Ecologia era 70% daquela prova, assim como química, separação de mistura e orgânica, despencava ali. Mas isso, de fato, tem muito a ver, tem uma relação muito clara com a parte interdisciplinar que os eixos temáticos que o novo Enem, né, lá em 2009 trouxe, fez a prova aí por esse caminho. Só que no Enem 2024, que foi o último Enem que aconteceu recentemente, a gente teve uma mudança muito significativa no formato daquela prova. A gente não encontrou mais uma quantidade despencante de questões de ondulatória. A gente encontrou lá uma prova muito mais uniforme em relação aos conteúdos. Porque é até um pouco triste, né, para um aluno que está estudando de fato em alto nível, colocar conteúdos naquela prova que o aluno só viu ali durante 2, 3 meses. Aí lá, vamos lá, a parte de dinâmica, a parte de gravitação universal, o estudo da estática, conteúdos relacionados também ali à termodinâmica, não são cobrados? No Enem do ano passado, de fato, isso aí meio que se ajustou, né? E a prova do Enem do ano passado de física, na minha opinião, foi uma prova muito boa de se fazer. Ela não tinha tanta matemática, tá? Ela tinha ali, acredito que 3 questões de fato que você precisava riscar papel para resolver a questão. O restante você fazia tudo com cálculo mental ou princípios que a gente estuda dentro da física, né? De fato, aquela prova ela teve um problema muito grave na execução, que é uma questão ser anulada. O aluno faz uma questão, percebe que a conta não está batendo, porque existe um erro teórico ali do elaborador e a questão é anulada. E uma questão anulada dentro de uma prova, que é uma maratona para o aluno, faz muita diferença. Então, a prova do Enem 2024 agora de física, especialmente, ela subiu muito o nível por causa dessa questão anulada. Mas a prova, de fato, tirando essa questão e colocando ela corrigida, a prova não seria difícil. Ela não seria. Seria uma prova de nível médio. Porque a gente só teve 3 questões de matemática que precisava riscar papel, o resto dava tudo para fazer com teoria. Se o aluno tivesse sido instruído de maneira correta por bons professores, de fato ele conseguiria fazer aquela prova um pouco mais fluida, certo? Então teve esse obstáculo no meio que foi essa anulação que de fato perdeu ali o ritmo da prova para diversos alunos. Inclusive a gente percebeu, né, a prova do Enem do ano passado, natureza, os alunos despencando de nota justamente por esse fator emocional que afetou eles, sem dúvida, em uma questão. Cara, se eu encontro uma questão de potência térmica, eu sendo professor, sendo um aluno que estou me preparando em alto nível para fazer aquela prova, eu vou querer começar por ela. Entendeu? É uma questão conforto, antes de tudo. Os alunos fazem com muita intensidade. Mas, voltando para o tópico que o Enem ele se tornou uma prova mais uniforme em relação aos conteúdos, é porque a gente teve uma redução do número de questões de ondulatório. A gente teve um aumento de termodinâmica. Termodinâmica hoje é um conteúdo que vem aparecendo com muita frequência. A gente teve ali um aumento da proporção de questões de mecânica, né? Isso é muito bom. O professor de física, ele vai amar uma prova que é mais uniforme, porque ele vai conseguir aprofundar dentro dos conteúdos tudo, né? E não só dando aula de ondulatória e pensando, perdão, não só dando aula de cinemática e pensando no exemplo da ondulatória, porque o Enem era assim antigamente, né? Um professor de física que estava dando aula para o aluno, ele falava de cinemática, mas fazia um exemplo de uma questão de ondulatória dentro de cinemática, sobre velocidade de uma onda, para o aluno remeter aquilo, porque de fato aquilo iria aparecer. Então, hoje a gente dá importância de fato para toda a física e não só para polos específicos. E eu vejo isso também com diversas outras matérias. Na biologia, por exemplo, a gente tem o crescimento muito significativo na parte de engenharia genética, que é um material, que é um estudo de tecnologia que é muito significativo para o aprendizado de vida do aluno. A gente tem ali um aumento de fisiologia humana, a queda um pouco de ecologia, né, nessa prova. A mesma coisa com química, a gente encontra vários outros tópicos mais tradicionais na prova que de fato vão fazer o aluno se tornar uma pessoa mais
mas completa. Claro que existem tópicos em alguns vestibulares tradicionais que, de fato, o aluno pouco usaria na vida. Por exemplo, existem conteúdos de biologia que são de criação de novas espécies, especiação. Até a gente estava discutindo isso aqui no escritório. Pô, por que danado o aluno, de fato, na vida, vai precisar saber o que é um termo especiação, eu acho que é alotrópica. Deixa aqui nos comentários se de fato o nome é esse. Mas nomes que, pô, eu estudei isso há 10 anos atrás. Eu nunca mais vi isso ser citado na minha vida. Você não cita conteúdos um pouco mais abstratos na vida, né? Então, é, não tem tanta importância para a prova do Enem de maneira tão direta, né? E para a vida do aluno, pô, por que danado eu vou querer saber disso aqui? Então, a prova do Enem, ela segue com esse princípio fundamental de fazer sentido na vida do estudante, ser uma coisa muito aplicável e, pô, ponto positivo aí para o Enem 2024 foi essa uniformidade de conteúdos que foram abordados. E a prova foi muito boa, tá? A gente teve uma distribuição muito uniforme também das habilidades do Enem. Quem é professor que estuda as habilidades a fundo percebeu que a prova do Enem 2024 foi uma prova que passou por todas, literalmente todas, as habilidades ali da prova. Beleza? Então é isso, galera. Para vocês ficarem atentos, não focar só em conteúdos que de fato mais caem, mas olhar de fato para conteúdos que caem pouco, porque aquilo vai ser de forma bem importante na tua preparação, que é um fator de desempate, certo? Você vai ter estudado um pouco mais de estática do que aquele teu concorrente, e de fato, quando aparecer aquilo na prova, você vai se discriminar um pouco mais dessa pessoa que está estudando do mesmo nível aí como você, beleza? É isso, é apenas questão de tempo.